Estamos na Califórnia, final dos anos 60. Nesse período, os Estados Unidos era marcado por protestos contra a guerra no Vietnã e uma sensação de desordem social completa. E a Baía de São Francisco era o centro de tudo isso. E ainda nesse contexto surgiu o assassino do Zodíaco, um dos assassinos em série mais enigmáticos da história, que nunca foi identificado oficialmente. Vamos falar sobre o Zodíaco? Hoje eu vim trazer um novo formato aqui pro canal de casos que viraram filmes. E para estrear esse novo formato, eu achei justo trazer a história do Zodíaco, que é uma história que ficou muito famosa, um caso real que ficou muito famoso, e o filme também teve muito sucesso. Esse caso ele virou filme em 2007, e hoje eu quero trazer a história do caso real e algumas curiosidades sobre o filme também. Antes de começarmos, já deixa seu gostei aqui, se inscreve no canal. Recentemente a gente chegou a 100 inscritos, muito obrigada a quem já estava aqui. A gente tá tendo vídeo curto todo dia, vídeo longo toda semana, então seja bem-vindo e bora pro vídeo. Ele operou entre 1968 e 1969, aterrorizando a população com os crimes e também com terror psicológico através de cartas enviadas à imprensa. Numa noite aparentemente tranquila, um casal resolveu sair para se conhecer melhor e eles foram até uma área remota que era muito conhecida pelos casais. Muitos casais iam lá para conversar e se conhecer, enfim. E esse local ficava aos redores de Vallejo, lá na Califórnia. Porém, os dois adolescentes, o David e a Beth, foram encontrados mortos a tiros. O David foi atingido na cabeça ainda no carro. E a Beth, ela tentou escapar, mas foi atingida por 5 tiros pelas costas e foi encontrada a alguns metros do veículo. Um motorista que estava passando pela região encontrou os dois por volta das 11 horas e chamou a polícia. Mas quando a polícia chegou, não haviam testemunhas, digitais, pegadas, nada que indicasse um suspeito. Assim como no primeiro caso, nesse também temos um casal que resolveu ir até uma área remota. Eles estavam nessa área isolada de madrugada conversando, até que chegou um homem com uma lanterna apontada para eles. Ele atirou muitas vezes no casal. Darlene morreu no local ainda. Já o Michael, ele sobreviveu, mas ficou gravemente ferido e foi levado ao hospital. 40 minutos depois do ataque, a polícia recebeu uma ligação de um orelhão, um telefone público, e o homem que estava na ligação disse para eles: "Quero reportar um duplo assassinato. Se você for a 1 milha a leste na Columbus Parkway até o parque público, encontrará corpos em um carro marrom. Eles foram baleados com uma Luger 9mm. Eu também matei aquelas crianças no ano passado. Adeus." Essa foi a ligação que ligou os dois casos para a polícia. Depois, Michael conseguiu descrever o homem que havia o atacado. Homem branco, corpulento, cerca de 1,72 de altura, pesando entre 88 e 90 quilos, com o rosto largo e cabelo castanho claro e encaracolado. Usava roupas escuras e sem óculos. Três meses após o último ataque, 3 jornais receberam cartas idênticas. Caro editor, sou o assassino dos 2 adolescentes no último Natal na Lake Herman. Todas essas cartas eram idênticas e continham detalhes dos crimes que só o assassino saberia dizer. Além disso, tinha ameaças de novos ataques caso essas cartas não fossem publicadas na primeira página do jornal. Mas uma coisa que tinha diferente em cada uma delas era uma mensagem criptografada que o assassino deixou. O Zodíaco, como ele mais pra frente vinha a se chamar, criou uma mensagem secreta utilizando 408 símbolos diferentes. Esses símbolos eram usados no lugar das letras, e ele chamava isso de cifrograma. E para garantir ainda mais que todos os jornais publicassem essas cartas na primeira página, ele mandou 1/3 dessa mensagem criptografada para cada jornal. Então, a única forma de decifrar a mensagem seria se todos os jornais juntassem as 3 partes. E para isso, eles precisavam publicar. Então, no fim, cada jornal recebeu em torno de 130 símbolos, mais ou menos. E assim eles fizeram. Os 3 jornais publicaram as cartas com as mensagens criptografadas na primeira página. Em uma semana, o professor do ensino médio Donald Harden e sua esposa Beth conseguiram decifrar o cifrograma de 408 símbolos. A mensagem revelada era perturbadora e cheia de erros ortográficos deliberados. Eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido.
É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Matar me dá a experiência mais emocionante, melhor que qualquer coisa que já fiz. Os meus escravos serão meus no paraíso. E aqui a gente entende o que motivava o assassino. Ele acreditava que após a morte, todas as pessoas que ele matou seriam seus escravos no paraíso. E ele utiliza dessa crença para justificar os seus atos. Porém, algo que tinha motivado os jornais a publicarem, além, claro, de querer decifrar a mensagem e entender o que estava acontecendo, é que o assassino também tinha prometido que nessa mensagem criptografada tinha o seu nome. Mas, na verdade, era só mais uma mentira dele para motivar os jornais a publicarem essas cartas. Assim que o casal decifrou a mensagem, eles foram até a polícia entregar o que eles tinham descoberto, o que ajudou muito os policiais, mas acabou virando contra eles, porque o Donald passou a ser o principal suspeito dos ataques. Os investigadores acharam muito estranho que um casal comum tinha conseguido decifrar tão rápido a mensagem que eles ainda não tinham conseguido. Mas com o tempo, nada foi encontrado que ligasse o Donald aos crimes, então eles liberaram ele, né? Tiraram ele de suspeito. Mas foi um detalhe irônico nessa situação. E isso, inclusive, foi uma das coisas que o filme de 2007 omitiu. No filme aparece o casal decifrando a mensagem, mas o Donald não se torna um suspeito como na vida real. E eu acredito que o diretor fez isso para não ter mais uma coisa na narrativa para ele acrescentar no filme, para deixar ela mais linear mesmo. Poucos dias depois, uma nova carta chegou ao San Francisco Examiner, que era um dos jornais. Era a primeira a usar a assinatura que definiria o caso. Caro editor, aqui fala o Zodíaco. Nas cartas que o assassino enviava aos jornais, ele sempre assinava com um círculo e uma cruz em pé. Além disso, ele sempre começou a se chamar de Zodíaco nas cartas. Ele começava as cartas com "This is Zodiac speaking", que é "aqui é o Zodíaco falando". Ou seja, foi um nome que ele mesmo escolheu. E o que os especialistas destacam é que essa escolha do nome foi deliberada e calculada. Ele queria se tornar essa figura mítica, essa figura que fosse reconhecida, mas sem, colocar a identidade dele na conta. E funcionou até hoje. O nome Zodíaco é ligado a esse enigma, a esse assassino e a esse mistério. E é por isso que os criminologistas o classificam como o principal e um dos primeiros assassinos que souberam utilizar da mídia de forma consciente para causar esse terror psicológico nas pessoas. E por que Zodíaco, né? Há muitas especulações, talvez que o assassino gostasse muito, de astrologia, essas coisas, mas também só para trazer essa coisa mítica. E o símbolo, eles acham que o assassino gostava muito de armas, porque ele citava isso muito, nas suas cartas, então parece um alvo, ou também só por conta do zodíaco mesmo, que tem a ver com os símbolos ali da astrologia. Esse terceiro ataque foi o mais teatral e perturbador de todos. Também tinha um casal que estava à beira de um lago, numa área remota, como nos outros casos, e essa área isolada ficava no condado de Napa. O assassino se aproximou do casal, ele estava todo de preto, encapuzado, com uma cruz branca com esse símbolo bordado no casaco preto. Ele se apresentou como um fugitivo da prisão que precisava de dinheiro e precisava do carro. Ele levou cordas e amarrou a Cecília e o Brian, esfaqueou a Cecília 9 vezes e o Brian 6. Antes de ir embora, ele escreveu na porta do carro com uma caneta a data e os locais dos 3 ataques anteriores, seguidos da data e local daquele ataque. Ligou para a polícia para reportar o crime de um orelhão, um telefone público. O Brian sobreviveu, já a Cecília morreu dias depois. Esse foi o último ataque que ligaram ao Zodíaco e foi muito diferente dos outros. Não tinha casal, não tinha área remota, foi numa parte bem urbana de São Francisco e foi só um cara, um taxista chamado Paul Stine.
O Paul foi baleado na cabeça no banco do motorista do seu táxi e o assassino limpou o táxi e levou uma parte da sua camisa que estava ensanguentada, da camisa do Paul. 3 adolescentes testemunharam um homem alto saindo do táxi e fizeram um retrato falado que foi divulgado pela polícia. De primeira, esse caso não parecia ter ligação nenhuma com o Zodíaco, porque, como eu falei, foi muito diferente dos outros, mas o próprio enviou uma carta para os jornais onde ele dizia ser o autor daquele crime e mandou junto o pedaço da camisa que ele tinha cortado da roupa do Paul, né? Se a luz estiver mudando um pouco, é que eu bati aqui, mudei a luz aqui, também tá frio, então a luz de fora também tá mudando. E é isso, tá? Agora, falando mais sobre as cartas, foram enviadas muitas cartas, de 69 até 74, mais ou menos. Dentre essas cartas enviadas, estima-se mais ou menos que foi de 20 a umas 30, 35 cartas que foram do Zodíaco próprio. Outras, infelizmente, muitas pessoas se passavam por ele e enviavam essas cartas fingindo ser o assassino para os jornais. Então, algumas foram até descartadas de que fossem do Zodíaco. Tiveram 4 cifogramas diferentes, o Z408 com 408 símbolos, que foi decifrado pelo casal em 69, o Z340 com 340 símbolos, que foi decifrado somente em 2010, não, somente em 2020 por uma equipe de criptógrafos amadores, né? E o Z32 com 32 símbolos, que nunca foi decifrado, e também o Z13, que também nunca foi decifrado, com 13 símbolos. Ele sempre fazia a mesma exigência de ser publicada na primeira página do jornal, e se não fosse feito isso, ele ameaçava, como já ameaçou o ônibus escolar, e entre outros ataques que ele também ameaçou. Ele também dizia ser autor de alguns crimes que, na verdade, não foi confirmado e não tinha indícios de que tinha sido ele. Eu acho que para inflar um pouco seu ego, né, e seu número de vítimas. Ele trocou muitas ofensas pelas cartas com o detetive que foi o principal detetive envolvido no caso, David Tosh, e ele reivindicou ao todo 37 vítimas. Mas esse número nunca foi confirmado por nenhuma dos departamentos que investigaram os casos. A investigação ela ficou fragmentada em diversas jurisdições, e isso foi uma das coisas que atrapalhou um pouco a resolução do caso, porque atrapalhou muito, na verdade, porque essas diferentes jurisdições não conversavam muito bem entre si, então eles tinham uma comunicação muito falha, então muita informação não chegava de um lado para o outro, e isso acabou gerando muitos erros durante a investigação. Mas os principais responsáveis eram o Departamento de Polícia de Vallejo, a Delegacia do Condado de Napa, o Departamento de Polícia de São Francisco e o FBI. O inspetor Dave Tosh, do Departamento de Polícia de São Francisco, tornou-se o rosto humano da investigação e foi com quem o assassino provocou muito pelas cartas. Ele dedicou anos da sua vida ao caso, tornando-se tão obcecado quanto famoso. Foi um dos principais investigadores a suspeitar de Arthur Legge como principal suspeito. Como eu mencionei, no último caso, tiveram testemunhas no local que fizeram um retrato falado, porém foi feito 2 retratos falados divulgados pela polícia e havia muita divergência entre os 2 também, então esse foi mais um erro da investigação. E isso foi admitido pelo Departamento de Polícia de São Francisco. Em 2004, o Departamento de Polícia de São Francisco marcou o caso como inativo. Em 2006, foi reaberto após pressões públicas. O Departamento de Justiça da Califórnia, o FBI, a cidade de Vallejo e os condados de Napa e Solano mantêm o status do caso como aberto. Arthur Legge Allen. Ele viveu de 1933 a 1992. Ele foi professor do ensino fundamental e foi condenado como criminoso sexual por abuso
menores. Ele foi um dos principais suspeitos, inclusive no filme eles deixam o mais claro possível que foi ele o autor dos crimes, porém ele foi o único que jamais foi oficializado como suspeito do caso pelo Departamento de Polícia de São Francisco. As evidências contra ele que o tornam suspeito eram: amigos relataram que ele se chamava de O Zodíaco e que tinha aspirações de escrever um livro sobre um serial killer chamado Zodíaco. Ele usava um relógio de mergulho, Zodiac, referenciado pelo assassino em cartas. Calçados da mesma marca e tamanho foram encontrados em cenas do crime e foram relacionados a ele. Ele possuía uma arma de calibre mencionado pelo Zodíaco. O Michael Meigel, que foi o sobrevivente do ataque em Blue Rock Springs, o identificou positivamente como o homem que atirou nele. Ele discutiu com a polícia um conto no qual um personagem caçava humanos. Foi um tema também mencionado pelo Zodíaco em suas cartas. Porém, as digitais dele não bateram com as digitais encontradas no táxi do Paul Stine. E o DNA tirado das cartas também não bateu com o DNA do Arthur. A escrita à mão das cartas do Zodíaco também não correspondia à letra, do Arthur. E em 2010, o detetive, o principal, o inspetor, o Tosh, tinha esquecido o nome dele, ele mencionou que todas as evidências eram negativas. O Arthur morreu de ataque cardíaco em 92 e nunca foi indiciado. Em 2014, Gary L. Stewart publicou o livro The Most Dangerous Animal of All, afirmando que o seu pai biológico, Earl Van Bass Jr., era o Zodíaco. A semelhança com o retrato falado foi apontada como evidência, mas não há provas forenses conclusivas. Em outubro de 2021, 40 ex-investigadores chamados The Case Breakers afirmou ter identificado Gary Francis Posh, morto em 2018, como o Zodíaco. Eles se basearam em um suposto DNA encontrado na cena de crime do Cherry Joe Bates em 1966. Também identificaram cicatrizes na testa dele que eram similares aos retratos falados. Era o mesmo tamanho de calçado, e eles alegaram que tinha um anagrama nas cartas do Zodíaco que formavam o nome dele. Porém, a polícia nunca confirmou que o Cherry Joe Bates foi uma das vítimas do Zodíaco, então a evidência de DNA perde o vínculo com o caso. Alguns investigadores autônomos, independentes, indicaram ele como um suspeito sério. Ele viveu em Salt Lake e trabalhava no cassino de Sahara, Tahoe, quando uma suposta vítima do Zodíaco foi morta, e ela trabalhava nesse mesmo local. A irmã da Darlene afirmou que ele tinha assediado a Darlene, em um restaurante. E o oficial Don Folk disse que Kane se parecia mais com um homem que viu perto do táxi do Paul Stine do que qualquer outra pessoa. O Kane morreu em 2010. Segundo alguns investigadores e criminologistas, eles afirmavam que as principais dificuldades do caso eram: tinham muitos departamentos trabalhando em cima do caso e a comunicação entre eles era muito falha. A tecnologia da época também era muito limitada, então não tinha essa investigação do DNA. Teve muita interferência da mídia, então muito vazamento de informação, de testemunha, e isso dificultou muito os investigadores conseguirem identificar as provas e manter tudo em sigilo para conseguir, de fato, tentar enganar o Zodíaco, tentar pegar o Zodíaco. Até porque qualquer suspeita que os investigadores tinham era divulgado e dificultava muito a investigação em si. Como eu falei também, tinham muitas pessoas que fingiam ser o Zodíaco, então chegavam muitas cartas falsas, provas falsas. Ter que lidar com isso, com o vazamento da mídia, falta de comunicação, juntando tudo, era impossível conseguir manter a linha na investigação. E para ajudar o DNA, que foi retirado das cartas, anos depois, quando surgiu essa tecnologia, não conseguiram ir a lugar nenhum com isso. Em outubro de 2024, a Netflix lançou um documentário que tinha 3 episódios, afirmando que Arthur Leigh Allen era o principal suspeito e era o Zodíaco. A série apresenta entrevistas com a família que o Arthur cuidou, o Seawater,
E um dos adultos da família, o David, ele afirmou que eles passaram por todos os lugares dos crimes antes que eles acontecessem, junto com Arthur. Como eu mencionei, agora a gente tem tecnologia e os investigadores modernos usam disso para tentar descobrir quem é o dono do DNA das cartas e dos crimes, das coisas que eles encontraram, né? Mas até o momento nenhuma correspondência foi encontrada. O FBI em 2021 disse que o caso se mantém aberto, mas eles não tinham novas informações e a gente permanece assim até hoje. Eles fizeram uma investigação de 18 meses por conta própria para criar o roteiro desse filme, tanto que eles são muito fiéis aos casos reais. Esse filme ele é muito completo e a produção teve acesso a documentos policiais, investigações. Eles colocaram investigadores para investigar o caso também, tiveram acesso aos arquivos dos jornais também, e entrevistas com sobreviventes e investigadores reais também. E como eu mencionei, eles mantiveram coisas muito fiéis aos casos, como os 3 protagonistas dos filmes são reais, também foram protagonistas na vida real. Então, o Robert Graysmith, o Dave Tosh e o Paul Avery são figuras históricas reais envolvidas no caso. O Robert realmente era cartunista e realmente ficou obcecado com o caso. O casamento dele acabou, assim como foi mostrado no filme também. E ele, de fato, virou escritor e escreveu um livro sobre o Zodíaco. O filme também manteve fiel as cartas, os cefogramas que foram divulgados na época. Além disso, também teve um dos momentos mais marcantes do filme, que também foi bem marcante na vida real, que foi a presença do Zodíaco na TV, que é uma cena onde o autor dos crimes liga pro advogado enquanto ele está na TV e fala com ele, conversa com ele. E os policiais duvidaram que fosse real, pensaram ser mais alguém fingindo ser o Zodíaco, né? Mas eles esperavam que isso fizesse com que o Zodíaco falasse alguma coisa a mais nas cartas também. O filme também deixa sem conclusão, eles tentam indicar que foi o Arthur, mas eles não chegam a conclusão nenhuma no filme, assim como na vida real. Como eu falei pra vocês, ninguém nunca foi preso por esses crimes. As cenas dos crimes feitos nos filmes foi muito baseado no real, em arquivos policiais que eles tiveram acesso, então até esses detalhes de como aconteceram os crimes e de como estavam as cenas foi mantido no filme por conta desses arquivos policiais que eles tiveram acesso. Porém, no filme, apesar deles terem mantido quase tudo fiel à realidade, tiveram algumas controvérsias ali também. Acredito que para manter a narrativa e também porque eles queriam indicar o Arthur como o culpado, né? Mas eu vou trazer aqui as principais diferenças entre os casos reais e o filme de 2007. Primeiro que o destino do Paul Avery no filme foi muito exagerado. No filme retrata ele como se ele tivesse parado de viver, tivesse ficado recluso num barco, e não foi assim que aconteceu. A família fala que sim, ele, né, tiveram impactos na vida dele, mas não tão exagerado como no filme. Também tem o fato que eu já comentei, que eles no filme não colocaram o Donald como principal suspeito, né, o responsável por decifrar a primeira carta, né, a primeira mensagem do Zodíaco. E na vida real, como eu mencionei, ele ficou como um principal suspeito por um tempo. Além disso, também foram anos, né, que aconteceram essas coisas do Zodíaco, e como no filme as coisas precisam acontecer mais rápido, parece que foram muito perto um acontecimento do outro, quando na verdade foi bem espaçado. Uma curiosidade é que depois do assassinato do Paul Stine, né, o taxista, 2 policiais do Departamento de Polícia de São Francisco viram um homem branco saindo do táxi, bem suspeito, mas eles não o abordaram porque no rádio tinham passado a informação de que era um homem negro. E aí eles viram um homem branco, suspeito, mas cagaram. Quando eles perceberam esse erro de comunicação, eles voltaram para o local, mas o homem já tinha desaparecido. E esse foi um dos erros mais frustrantes, né? Uma das maiores frustrações da investigação, porque o Zodíaco poderia ter sido preso aquele dia, mas não foi, provavelmente por um preconceito da pessoa que passou a informação. Tanto que muita gente julgou muito os policiais como racistas e eles foram bem criticados, né?
Com razão. E isso é retratado no filme de 2007, né, do Fincher. Esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Convido vocês a assistirem os outros vídeos do canal, a se inscreverem para não perder os próximos, tá? E me conta aqui nos comentários qual o próximo caso que virou filme que você quer ver por aqui. Combinado? Um beijo e até a próxima!